Numa advocacia criminal artesanal, que começa lá no inquérito policial com um projeto de defesa, que procura desenvolver as respostas possíveis à pergunta que caso é esse, que vai conduzindo o exame de todas as variáveis, a eliminação das situações de risco, que vai trabalhando com aquilo que é possível, com o que é absolutamente necessário, que determina o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito. Quando essas coisas todas se organizam, quando elas têm uma fluência adequada, a sentença não pode aparecer como algo realmente muito surpreendente, que não foi pensada, né? Não foi trabalhada, que não foi objeto de algum modo de uma reflexão. A gente olha para o processo e pensa, é caso de absolvição. É aqui o meu trabalho. Meu plano A, a meta do processo é a absolvição. E tudo vai ser feito para que isso aconteça. E o grande equívoco não é perseguir com todas as forças a absolvição. O problema é não estar preparado ou não ter pensado as hipóteses que me conduziriam à condenação. E aí é aquele castelo de cartas que desmorona lá de cima e que deixa a profissional com as cartas todas espalhadas em cima da mesa numa bagunça geral, sem saber agora o que fazer. Então, recursos em matéria processual penal é sempre um dos caminhos possíveis do nosso projeto de defesa. Quando eu fico diante de uma situação em que eu não pensei a possibilidade de sair por uma ação constitucional por um habeas corpus ou um mandado de segurança, quando eu não pensei no recurso próprio aqui para a negativa do requerimento que eu estava fazendo, é porque algo escapou lá na construção do meu projeto. Alguma coisa não foi percebida. O melhor é que o resultado visado seja alcançado, obviamente. Se eu busco a absolvição, que ela venha, que ela se concretize. Mas e quando isso não acontece? Quando eu sou intimado de uma sentença condenatória e o chão desaparece debaixo dos meus pés, eu fico inclusive sem saber o que eu faço agora, é porque algo deu errado na construção do projeto de defesa. Então, é como a gente sempre diz, o material, as teses, os elementos da minha apelação, do meu recurso em sentido estrito, do recurso que eu venho a fazer, eles já estão sempre desde antes colocados de alguma forma na discussão, na ação penal. O nome disso é pré-questionamento. Pensar que o que eu vou falar em matéria de recurso precisa estar desde antes suscitado na ação penal é entender que o projeto é exatamente a análise de todas essas variáveis que precisam ser pensadas antes para que o juiz sobre elas possa se manifestar. Maior problema é nós recebermos uma sentença, uma decisão, um despacho, uma decisão, que coloca a matéria jurídica, a matéria do debate, com argumentos ou em cima de situações que não foram suscitadas pela defesa. Ou então, pior ainda, quando o juiz deixa de se manifestar e eu quero agora, com embargos declaratórios, salvar a minha omissão, não a dele, a minha omissão, e o juiz vem e diz que isso não foi colocado e, portanto, não tendo sido trazido pela parte, ele não tem a obrigação de analisar. Quando eu faço a resposta à acusação, eu pré-questiono matérias que eu quero resolver lá no STF. Quando eu faço um requerimento antes da audiência a respeito de uma prova que deveria ter vindo, que eu requeri na resposta à acusação, que não veio e que agora a audiência está próxima e a prova ainda não veio. Quando eu faço isso aqui, eu estou pré-questionando uma matéria lá do STF. Abre a audiência, eu peço a palavra e registro que na resposta e no requerimento próprio eu pedi acesso à interceptação telefônica, vamos lá. E que não me foi dado isso.
Isso constitui um cerceamento de defesa que a defesa técnica registra agora, né, pelo 571/8º do CPP, deixa registrado agora, e isso tudo vai constituir matéria pré-questionada para recurso especial extraordinário que pode se resolver no STF um dia, como última instância. Então, quando eu falo em projeto, eu estou falando em organizar a defesa, em se organizar como defensor também, e de entender que eu não posso querer que o juiz, por meio de embargos declaratórios, vá sanar a omissão que é da defesa. Não posso. Eu tenho que trazer toda a matéria. Então, pensem sempre em razões de recurso como a discussão necessária da matéria que já foi objeto de discussão. A sentença, a decisão, o despacho, precisa tratar daquilo que constitui o substrato da minha inconformidade. Eu estou inconformado porque eu coloquei a questão de uma maneira e o juiz decidiu de outra maneira. Eu não posso correr o risco de chegar num recurso querendo abordar situações que ficaram lá atrás, que não foram suscitadas, que não foram levantadas ou que não foram de alguma maneira consignadas no momento próprio. Vai acontecer a preclusão, vai acontecer a omissão de parte da defesa, que acaba com qualquer argumento. Por quê? Porque a sentença resolveu ali, resolveu a discussão posta e esse tema nunca foi trazido. Papel da defesa: pré-questionar. Questionar antes. Propor a matéria. E a gente sabe que as alegações finais é o momento último para isso. Então, eu posso fazer umas alegações finais com 20 preliminares, posso fazer com 30, com quantos eu quiser. Agora, não posso não fazer e depois, sentença dada, prejuízo configurado, eu querer ressuscitar situações, porque elas não voltam. Passou o momento da decisão, eu não tenho como trazer de volta, porque quem dormiu, no caso, foi a defesa. Recurso, ele tem que ser pensado, então, como esta retomada do curso a partir das alegações que foram postas. Essa é a primeira situação. A segunda situação que precisa ser muito bem pensada, desde sempre, desde antes, é que muitas vezes eu tenho caminhos que são abertos nas fases anteriores. Eu posso estar lá na fase postulatória do procedimento, né? Procedimento comum ordinário, estou lá na fase postulatória, resposta à acusação, tudo aquilo que a gente falou lá a respeito da análise, né? Dos melhores momentos para tomar as medidas. Eu posso fazer uma resposta à acusação, não ter uma absolução sumária e optar por um habeas corpus, que não é um recurso, mas que abre uma frente de discussão. Esse habeas corpus ele é julgado, a ordem é denegada pelo tribunal, eu vou ao STJ, ele é mais uma vez, o meu pedido é negado, e aí eu vou ao STF e, por fim, a decisão do Tribunal de Justiça, que manteve a decisão judicial, está firmada, está consagrada. E agora eu tenho que entender que essa matéria, que foi até a última instância, ela agora está resolvida. Eu optei por atalhar, no sentido, né, de buscar um caminho alternativo e chegar até o final fazendo a discussão de algo que eu poderia esperar e discutir em grau de recurso. Essa é uma decisão estratégica fundamental. Buscar a discussão via habeas corpus ou mandado de segurança, principalmente o habeas corpus, usar o habeas corpus para atacar nulidades, para atacar ilegalidades e fazer essa via estratégica, né, colateral, ou esperar registrar a nulidade nos termos do 571 para não precluir ali no 572, mostrar o prejuízo do 563 e depois ir para as alegações finais e colocar isso como uma preliminar, cessamento de defesa, uma preliminar de nulidade qualquer, que precisará ser enfrentada na sentença. Uma vez enfrentada na sentença, objeto do meu recurso. Esse
caminho ele é estrategicamente muito importante. Às vezes, cortar esse caminho de discussão e ir para o tribunal com o habeas pode ser muito, muito importante. E aí, para dar um exemplo, naqueles casos em que a matéria ela não é assim das mais relevantes, no sentido assim, ela não tem uma força muito grande para anular um processo que vai passar por uma instrução gigantesca, uma tomada de provas com muitas testemunhas e tal. E aí lá no final nenhum juiz vai ter coragem, né, de anular esse processo. Talvez seja o caso de eu tentar aqui, via habeas corpus, já resolver isso aqui antes dessa trabalheira toda. Vou tentar resolver aqui porque lá na frente eu sei que eu perco. É uma visão, uma possibilidade de interpretação para usar esse caminho. Não sendo assim, nós temos uma sistemática no nosso processo penal que é diferente do processo civil. No processo penal, eu não tenho os agravos, agravo de instrumento, agravo retido. No processo penal, eu tenho a consignação da nulidade, a consignação da situação atípica, ilegal, nula, que causa prejuízo à defesa. Então eu faço a consignação da nulidade no momento próprio, lá pelo 571 do CPP, deixo isso registrado e na última oportunidade, que são as alegações finais, eu reitero isso para que o juiz ou juíza na sentença, na decisão, para que ele aborde isso, para que ele julgue isso e eu possa dar sequência à discussão. Registra, depois recorre. Esse caminho, que pode ser via habeas corpus imediatamente ou registra para depois recorrer, é da dinâmica do processo, como eu tenho dito. É da nossa total incumbência, nós temos que dar conta disso. Aí alguém me liga e diz, já não estou conseguindo decidir, porque me parece que os dois caminhos são bons, né? Os dois caminhos são bons. Não se pode ter tudo, às vezes nós temos que abrir mão de alguma coisa, e daí a tarefa é toda nossa. Decidir isso com muita cabeça no lugar, com muita objetividade é importante para não prejudicar. Agora, quem sabe, um recurso que lá na frente poderia ter êxito, ou para não queimar, né, desde logo, um assunto que, se não for alegado agora, lá na frente, muito menos é que ele seria concedido. Essa discussão é difícil. Indo adiante, eu tenho que pensar que o meu recurso está oferecido e que o 600, parágrafo 4º, ele prevê a possibilidade de eu oferecer razões perante o tribunal. Aí quem é do interior, muito longe da capital, pensa assim, vai dar muito trabalho esse negócio. Eu vou já desde agora oferecer o termo de apelação nos 5 dias, nos 8 dias eu toco as razões, vai para o MP oferecer as contrarrazões e eu tô livre. Né? Essa ideia do menor esforço ela não dá muito certo com a advocacia artesanal. Nossa opção não é pelo que dá menos trabalho, nossa opção é pelo melhor para o cliente. E o melhor para o cliente, eu não tenho nenhuma dúvida disso que eu vou dizer agora, o melhor para o cliente é oferecer as razões na segunda instância. Por que é melhor oferecer as razões na segunda instância? Porque as minhas razões, elas terão uma determinada ênfase, profundidade, qualidade de argumentos, dependendo de quem é o relator. E o relator será sorteado depois que oferecido o termo, eu requerer a apresentação das razões na segunda instância. Eu preciso usar o parágrafo 4º do 600 para poder chegar na segunda instância e ter a chance de apresentar as razões para a pessoa que vai redigir o voto depois, que é o relator. E é muito melhor, eu já tenho uma Câmara, eu já tenho um relator, mas o caso já tem relator prevento e tal, eu já sei quem é o relator. Só que isso muda. Essas coisas, eles se aposentam, eles entram em licença, eles se removem de Câmara ou de turma. Então, o melhor é assegurar que as minhas razões serão apresentadas perante o juiz que vai julgar. 600, parágrafo 4º,
é uma medida de cautela, é uma medida de qualidade de apresentação de razões escritas, é uma medida estratégica fundamental. Há certos julgadores que têm julgados no sentido do que nós estamos falando. E aí eu oferecer umas razões apoiado em jurisprudência do próprio autor, trabalhando com a ideia da coerência, da integridade, de que ele dê consistência ao direito por meio da observância dos seus próprios julgados, isso é fundamental. Isso é possível com 600 parágrafo 4º. Então, nada de ser fácil. Ah, mas é mais fácil. Já sobe com as minhas razões, não preciso ficar me preocupando. Dificuldade, preocupação, essas coisas todas fazem parte da nossa profissão. O melhor para o cliente é o que nós precisamos fazer. E aí, quando eu ofereci essas razões no tribunal, esse processo vai ter uma tramitação agora que é ou baixar para as contrarrazões, ou ser intimado o Ministério Público que atua na segunda instância para fazer essas contrarrazões, e o processo vai ter a tramitação com parecer ministerial também da Procuradoria, para depois voltar ao juiz para julgamento. De novo, advocacia criminal artesanal, que não cansa, que não tem preguiça, que não deixa de fazer as coisas porque é difícil. Quando eu tenho essa tramitação e o processo vem para o relator para ele pôr em mesa de julgamento, agora começa um outro tipo de trabalho que faz parte da nossa atuação na segunda instância e que é fundamental. Conversar com a assessoria do juiz para entender como vai ser a tramitação logo que volta do Ministério Público. Ou, na designação da pauta, pelo menos isso, na designação da pauta de julgamento, vir entregar memorial escrito pessoalmente, conversando com o desembargador, explicando a situação. Ah, mas o desembargador não recebe. Ah, mas isso aí não é correto, isso não é ético, não pode. O que vai fazer lá? Vai conversar, fazer os embargos de ouvido, querer falar para o desembargador aquilo que já está posto nas razões. Enfim, o que eu estou dizendo é que muitos desembargadores recebem, muitos desembargadores gostam disso, mas para nós o efeito ele é muito importante. Numa Câmara, centenas de processos vão entrar em julgamento a cada sessão. A assessoria ajuda o julgador, a julgadora, a organizar cada voto, em cada processo, a pauta, os pedidos de preferência, as questões suscitadas, e no trâmite interno, pelo sistema, os outros desembargadores, um vai revisar e o outro pode opor algum tipo de questão, de dúvida, ou até de inconformidade com o voto que está, minuta de voto que está posto no sistema. Tudo isso para nós é muito importante. Por quê? Porque no excesso de trabalho, no volume de casos que os julgadores têm, é muito importante que a gente possa lá tirar da pilha e mostrar para quem vai julgar especificidades que são fundamentais. Sai da pilha, sai do bolo, o desembargador agora olha, eu vou no revisor, vou também no vogal, no próximo, e converso com todos aquilo que é o centro do meu pedido. O elemento mais importante. Mas um efeito eu já tenho, que é tirar da pilha. O segundo efeito é fazer todos se darem conta, perceberem que aquele caso está em julgamento. E aí, finalmente, eu estou levando para todos uma síntese de 3 folhas, 4 folhas no máximo, daquilo que são as minhas razões escritas. O desembargador já leu, já proferiu o seu voto, que maravilha! Agora ele está em contato comigo na véspera do julgamento. Ele está com a memória viva do que vai ser julgado. E os outros? Um revisou? Bom, se revisou, se não revisou, não sei, mas agora ele está com o resumo. Resumo do que vai ser julgado. E principalmente o terceiro, que é aquele que não teve contato com os autos, mas que agora, com o nosso memorial na mão, poderá pedir vista, poderá querer olhar para saber o que está acontecendo. Vejam, oferecimento das razões em segunda instância, ida ao gabinete para verificar a tramitação, marcar com o desembargador a entrega do memorial escrito e, finalmente, a sustentação oral. Sustentação oral que é, sim, fundamental. Mas eles não escutam. Não, eles escutam, sim.
Não é nosso papel saber se os juízes vão estar fazendo ou não o deles. O nosso papel é fazer a nossa parte. E daí, um roteiro bem feito, sucinto, preparado para gastar 2/3 do tempo, porque quando a gente prepara para 2/3, a gente gasta os 3/3, né? Mas preparar uma sustentação menor, não gastar tempo lendo depoimento, fazendo uma intrincada conjuntura de fatos, de pessoas que viram, que falaram, que não. Não. Objetivo. Sustentação oral não é para confundir, é para esclarecer. Então, o último e definitivo momento da nossa atuação é estar no julgamento com a sustentação oral bem preparada, objetiva, ponto a ponto. A gente começa dizendo quais são os pontos da defesa, a gente desenvolve de maneira mais efetiva 1 ou 2 pontos que são importantes e destaca os outros também, de alguma maneira, mas rápido, e no final faz um requerimento para terminar de uma maneira bem forte e consistente, sem ser aquela lenga-lenga que mais incomoda do que ajuda. Sustentação oral é para ajudar, é para colocar dúvida, colocar pulga atrás da orelha, principalmente do terceiro que está votando, que não tem acesso aos autos, fazer com que ele peça a vista. Esse é o nosso papel. Suscitar questões que tornem aquilo que a gente está fazendo algo interessante. E não falar um discurso enfadonho com palavras difíceis, complicando muito mais, falando o nome de 10, 15 pessoas envolvidas no fato, que obviamente ninguém tem condições de guardar, com mais de 600 processos sendo julgados naquele dia. Atenção para a qualidade e para a objetividade da sustentação oral. Com isso, a gente entende que o recurso é algo que eu tratei antes, portanto, ele é fundamental que eu tenha a noção de pré-questionamento. Eu tratei antes, então agora eu estou pedindo uma nova análise daquilo que eu já tratei. Eu fiz isso diretamente para a Câmara que está julgando e fiz o trâmite interno no tribunal todo, para não perder nenhuma chance de fazer com que os juízes conheçam a matéria que está posta. Assim a gente verdadeiramente faz o trabalho que tem que ser feito em segunda instância numa advocacia criminal artesanal.